Olá pessoal, aqui é o professor Pedro. Hoje nós vamos dividir números inteiros. Você vai aprender hoje como se faz essa conta aqui. Parece estranha, né? Mas ela é muito importante. Vou fazer a correção agora do exercício que eu deixei na última aula para vocês. Você vai tentar fazer, esse dever. Verifica se você acertou. Essas são as respostas. Como vocês podem ver, quando os números têm sinais iguais, o resultado é positivo. Ó, mais, aqui ó, mais, sinais iguais. Vamos ver onde tem números do mesmo sinal. Aqui também, ó, sinais iguais. Ah, não, aqui não, desculpa. Aqui, menos e menos, sinais são iguais, sinal de menos. Também tem sinais iguais. Bom, pelo que eu estou vendo, só nesses. Perceba que quando os sinais são iguais, o resultado dá o quê? Um número positivo. Agora, quando os sinais dos fatores são diferentes, mais com menos, ó, mais com menos, menos com mais, menos com mais, menos com mais com menos, menos com mais, menos com mais. E o zero é um caso à parte, depois eu falo com vocês. Então, olha só. Olha todos esses sinais que coloquei de azul. A multiplicação desses números de sinais diferentes está dando menos em todos. Porque sinais diferentes na multiplicação dá menos. Vamos agora verificar por que o resultado aqui é 10. Por que é 10? Porque 2 vezes 5 dá 10. Eu tenho que multiplicar os valores absolutos dos fatores, ok? Aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 10 vezes 6, 60, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 6, 48, 9 vezes 2, 18, 6 vezes 4, 24 e assim vai. Aqui no caso do zero, você tem o seguinte raciocínio. Todo número multiplicado por zero é igual a zero, só isso. Mais 2 vezes zero dá zero. Menos 1 vezes zero igual a zero. E 0 vezes mais 6 também é igual a zero. Quem está acompanhando o curso, nós estudamos na nossa primeira aula de conjunto dos números inteiros como se resolve expressões do tipo 1 e 2. Depois, na segunda aula de adições e subtrações, aprendemos como fazer contas de adição e contas de subtração com números inteiros. Na aula passada, contas de multiplicação, e hoje vocês vão aprender comigo como se divide dois números inteiros. Aqui no exemplo 1, eu coloco uma tabela e eu quero que você complete essa tabela. Nós estamos aqui com a operação de divisão com números inteiros. Lembrando que o conjunto Z ele é formado pelo zero, números positivos à direita, e temos os números negativos à esquerda. Nós vamos dividir números inteiros. Então pode ser números positivos, negativos ou zero. Aqui eu te dou os dois valores que você deve montar a expressão e a forma que eu quero que você faça, coloquei em modelo. Perceba que nesse modelo eu tenho aqui parênteses antes do sinal de divisão e parênteses após o sinal de divisão. Aqui nesse espaço eu vou colocar o primeiro valor que eu dei para vocês. E depois do divisão, do sinal, eu vou colocar o segundo valor. Nós vamos fazer isso para as outras linhas também. Mais 16 menos 2 e menos 21 e menos 7. Então, perceba, a gente tem aí divisões com dois números inteiros. Aqui a gente tem apenas o que? Expressões, expressão numérica.
A expressão numérica ela tem no mínimo dois valores e uma operação. No caso aqui, nós estamos com divisões. O resultado dessa conta vai ser um valor. A gente vai aprender hoje. Quanto é 8 positivo dividido por 4 positivo? 10 positivo dividido por menos 5. Então vamos aprender como se acha o valor dessa expressão, correspondente à divisão de dois números inteiros. O primeiro caso que a gente pode ter é divisão com números inteiros de mesmo sinal. Lembrando que o sinal aqui representa ou positivo, ou número positivo, que o sinal é mais, ou número negativo, que o sinal é menos. Então, quando eu falo mesmo sinal, eu vou aprender como se divide positivo por positivo ou negativo por número negativo. Depois, nós vamos aprender como se divide números com sinais diferentes. Mais dividido por menos e menos dividido por mais. Lembrando que aqui não vai ter só o sinal, vai ter um valor também ali perto do sinal. E a gente vai aprender como se obtém o resultado. Primeiro caso, divisão de números com o mesmo sinal. Aqui na letra A eu te dou o valor mais 20 dividido por mais 4. Quero saber o resultado dessa conta, dessa divisão. E eu coloco aqui um rascunho e eu vou explicar por que eu coloquei esse rascunho. Olha para a ponta do cursor. Você concorda que 6 dividido por 3 é igual a 2? Sim? Vamos verificar se essa conta está certa. O resultado dessa conta, multiplicado pelo número que está do lado do igual, que é o 3, tem que ser igual a esse número aqui, o primeiro valor. 2 vezes 3 é igual a 6? Sim, não é? Logo, 6 dividido por 3 é igual a 2. Nós vamos utilizar esse raciocínio aqui embaixo. Aqui embaixo, vamos supor que você não conhece o resultado da divisão. Vamos colocar aqui 10 dividido por 2 é igual a um valor desconhecido. Vamos supor que você não conhece esse valor. O que a gente pode dizer? Que esse valor, o resultado dessa divisão, multiplicado, perceba que eu mudei o sinal de divisão para multiplicação. Multiplicado pelo 2, que é o número do lado do igual, tem que ser igual a quanto? Igual a 10. Aí eu te pergunto, qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 10? Não é o número 5? É o número 5. 5 vezes 2 dá 10. Isso significa que 10 dividido para 2 é igual a quanto? 5. Então, para obter o resultado da divisão, você pode pegar esse valor, multiplicar pelo número que está do lado do igual, de forma a que essa igualdade seja verdadeira. Aqui no nosso caso eu tenho sinais, mas não tem problema. Essa regra aqui, que a gente chamava lá de prova real, não é isso? Ela está baseada no seguinte princípio. Nesse princípio aí, a operação de divisão ela é inversa à operação de multiplicação. Aqui na letra A, mais 20 dividido por mais 4. Quero saber esse valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, o resultado, eu vou multiplicar por quem está do lado do igual, pegar a interrogação vezes mais 4, e esse resultado tem que ser igual a mais 20, ok? Então aqui, ó, a interrogação vezes mais 4 tem que ser igual a mais 20. Vamos pensar qual número inteiro que multiplicado por mais 4 é igual a mais 20. O resultado dessa multiplicação está sendo o quê? Positivo, um número positivo.
Quando o resultado da multiplicação dá um número positivo? Coloquei para vocês aqui a minha cola. Resultado é positivo quando os números têm o mesmo sinal. E o resultado é negativo quando os números têm sinais diferentes. Aqui é mais e o resultado é mais. Se o resultado é mais, aqui obrigatoriamente tem que ter qual sinal? Se for menos, menos vezes mais não dá mais. Se for mais, dá certo. Mais vezes mais, dá mais. Então, descobrimos o sinal do resultado. Esse número tem que ser positivo. Como eu faço para descobrir agora qual é o valor absoluto desse valor, desse número que a gente quer saber, que é o resultado da divisão? Eu tenho que pensar o seguinte. Aqui eu tenho o número 4. Vou colocar aqui em cima. Aqui eu tenho o número 20. Vou colocar aqui em cima, vou repetir o sinal de vezes. Qual é o número que multiplicado por 4 é igual a 20? Esse número é o número 5, correto? Logo, essa interrogação tem que ser o número mais 5, para que essa igualdade seja verdadeira. Perceba que vai dar certo. Olha só, mais 5 vezes mais 4 dá mais 20. Isso é verdadeiro. Mais vezes mais, 5 vezes 4, 20. Qual é o valor da interrogação? O valor que nós encontramos aqui, mais 5. Letra B, menos 10 dividido por menos 5. Mais uma vez eu vou utilizar essa ideia da operação inversa. Eu vou pegar o valor desconhecido, eu vou multiplicar por menos 5, interrogação vezes menos 5, e essa conta tem que ser igual a quanto? O primeiro valor que está aqui, menos 10. O resultado aqui não é menos? Qual é o sinal desse número aqui? Para que o resultado seja negativo, aqui tem que ser positivo, certo? Para que mais vezes menos dê menos. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 10? Número 2. Por isso, o valor da interrogação tem que ser igual a mais 2. 2 vezes 5 dá 10 e mais vezes menos dá menos, certinho. Olha o que nós encontramos aqui, turma, que mais dividido por mais dá mais. Menos dividido por menos dá mais. Essa regra da divisão de sinais iguais diz que sinais iguais divididos dão mais. E o resultado, né? O valor absoluto do resultado, como a gente obtém? Olha como é tranquilo. O 5 ele vai vir de 20 dividido por 4. Você vai fazer igualzinho no ano passado. Vai pegar o 20, dividir pelo número 4. Você vai achar o valor absoluto 5 do resultado. Aqui embaixo é a mesma coisa. Por que aqui é 2? Você pode pensar que 10 dividido por 5 dá 2. Ok? Sinais iguais estão na divisão, dá mais. E os valores absolutos têm que ser o quê? Divididos. Agora, quando eu tenho sinais diferentes, vou dividir agora número positivo com negativo e negativo com positivo. Vamos ver qual será o resultado. Vou pegar aqui o resultado e multiplicar por menos 3. O resultado tem que ser igual a mais 12. Então, temos aqui interrogação
vezes menos 3 tem que ser igual a mais 12. O resultado aqui é positivo. Quando a multiplicação de dois números dá um número positivo, vamos lembrar aqui da regra. A multiplicação dá um número positivo quando os números têm o mesmo sinal. Tem que ter mais com mais ou menos com menos. Na nossa conta, eu tenho menos. Então, para que seja mais, esse número aqui também tem que ser o quê? Negativo. Tem que ser também o sinal de menos. Qual é o valor que vai ficar aqui do lado desse menos? Para descobrir esse valor, você tem que pensar em qual número que multiplicado por 3 dá 12. Qual número que multiplicado por 3 é igual a 12? Indo lá na tabuada do 3, você vai verificar que 4 vezes 3 dá 12. Então, esse valor aqui tem que ser menos 4. Aí dá certo. Olha, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12. Por isso, esse valor desconhecido dessa conta dá menos 4 também. Menos 24 dividido por mais 8. Qual é o resultado? Usando, novamente, a operação inversa, vou pegar a interrogação vezes mais 8 tem que ser igual a menos 24. O resultado aqui está dando um número negativo. Quando o resultado de uma conta de multiplicação dá um número negativo? Quando os sinais são iguais ou diferentes? É negativo resultado quando os sinais são diferentes. Então, se aqui é mais, aqui vai ter que ser menos, para que dê um número negativo. Qual será o valor absoluto desse número daqui? Eu tenho que pensar o seguinte: qual número que multiplicado por 8 dá 24? Qual número que multiplicado por 8 é igual a 24? Esse número é o número 3. 3 vezes 8, 24. Por isso, do lado desse menos, eu vou colocar o número 3, para que a multiplicação dê 24. Essa interrogação é igual a menos 3. Ok? O resultado dessa divisão. Vamos verificar agora o que acontece quando eu tenho divisão com sinais diferentes. Mais dividido por menos dá menos. E menos dividido por mais dá menos também. Essa regra aí é a mesma regra da multiplicação. Sinais diferentes dá menos. E o resultado do lado do menos? Como a gente obtém? Você pode pegar e dividir o 12 pelo 3. O valor absoluto do primeiro termo dividido pelo valor absoluto do segundo termo, 12 dividido por 3 dá 4. E aqui, 24 dividido por 8 é igual a 3. A regra, então, da divisão é a seguinte: números de mesmo sinal, quando divididos, dão mais. E números de sinais diferentes na divisão dá menos. E em ambos os casos, o valor absoluto do resultado é o quociente. Quociente é o que? Resultado da divisão dos valores absolutos dos termos que estão sendo divididos, desses números. Vamos aqui fazer um exemplo. Mais dividido por mais, sinais iguais, mais. 6 dividido por 2, você vai dividir 6 por 2, dá 3, certo? Então aqui é igual a 3. Próxima conta. Mais 8 dividido por mais 4. Sinais são iguais, mais. 8 dividido por 4, 2. Letra C. Mais 7 dividido por menos 2. Mais dividido por menos, menos. 7 dividido por 2. Essa divisão ela não é exata. Mas você pode colocar um resultado ali, mas esse resultado não é o número inteiro. Por isso eu vou continuar a conta para vocês verem.
Então, 2 vezes 3, 6 para 7, falta 1. Vou colocar vírgula e 0 para continuar a conta. 2 vezes 5, 10, para 10, 0. 7 dividido para 2 dá 3,5. Na letra D, menos dividido por menos, sinais são iguais, não são? Menos dividido por menos vai dar mais. 5 dividido por 3, você faz a conta. 3 vezes 1, 3. Para 5 falta 2. Mais uma vez, eu vou ter que colocar vírgula no quociente e continuar essa conta. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18, para 22. Coloco 0 para continuar a conta. 3 vezes 6, 18, para 22. O resto está se repetindo. Isso significa que o 6 vai se repetir infinitamente. Temos aqui uma dízima periódica. Como vocês podem ver, a divisão de dois números inteiros pode ser igual a um número inteiro, que é um número sem vírgula, pode ser um número decimal com vírgula, exato, né, o decimal exato, e pode também ser um decimal periódico ou uma dízima periódica, quando você tem um número se repetindo infinitamente. Na letra E, menos dividido por mais, menos. 6 dividido por 1, 6. Letra F, 0 dividido por mais 9. 0 dividido por qualquer número inteiro diferente de 0 dá 0. Mais 10 dividido por menos 10. Sinais diferentes, dá menos. 10 dividido por 10, 1. Mais 2 dividido por mais 6. Mais dividido por mais, mais. Sinais iguais, dá mais. Vou pegar agora o número 2 e dividir pelo número 6. Observe que 2 é um número menor que 6, por isso nós vamos começar essa conta colocando 0 no quociente. 20 dividido por 6. Lá na tabuada do 6 tem o 18. 6 vezes 3, 18, para 22. Continua a conta, coloco o 0 aqui. 6 vezes 3, 18, para 22. O 2 está se repetindo no resto, significa que o 3 se repete no quociente. Por isso a resposta de mais 2 dividido por mais 6 dá mais essa dízima aqui, 0,333. Para casa eu vou passar esse exercício aqui para vocês. Vocês devem copiar essa questão. E também vou passar para vocês esse exercício 2. O que esse exercício 2 está fazendo? A gente está pegando aqui uma fração, colocando ela como uma divisão e obtendo resultado usando as regras que a gente acabou de ver agora. Aqui, após essa seta, eu estou pegando a fração e igualando direto com a resposta final, que é o mais 2. Essa que é a ideia. A fração ela representa a divisão do número de cima pelo número de baixo dessa fração. Você vai pegar aqui e dividir esses valores e encontrar a resposta. Terminamos aqui a nossa aula. Próxima aula eu corrijo esse dever e começamos com mais outro assunto de inteiros.